Bom dia, Tudo bom, Fernando. gente? Bom dia, Ana, bom dia, Rebeca, bom dia, Zenha. Quer dizer, não começa nunca um bom dia, porque a gente já está às 7 horas, 7 e pouco aqui em Brasília, suando, né? A gente sai do banheiro, depois toma um banho, já começa a suar. E ontem ainda disseram que houve chuva na cidade, em algum lugar, mas Brasília é uma cidade tão complicada e tão diferenciada, né? Que chove de um lado da rua e não chove do outro, é uma coisa impressionante. Aqui em Então casa aqui choveu. eu não vi chuva nenhuma, só mais calor. Muito bom. Bem-vindo, então, e obrigada, Fernando, mais uma vez por estar aqui com a gente. Olha só, a gente está aqui desde cedinho acompanhando o que foi ontem, né? Essa fala lá, o depoimento lá do General Heleno. A gente está colocando alguns trechos. A gente vai assistir agora um trecho do Rubens Júnior, deputado do Maranhão. E aí a gente vai comentar contigo. Vamos lá, Rebeca, vamos ver se a gente consegue colocar. Você que está pilotando aí essa nossa nave. Aliás, como está boa a representação do Aquele Maranhão da movimento esquerda. era uma manifestação política. General Augusto Heleno, o senhor disse em um dado momento que os quartéis, aquele movimento, era uma manifestação política e pacífica. O senhor repete essa informação? Não me lembro dessa... O senhor disse hoje. Não. Não se lembra? Não. Então aquele movimento na frente dos quartéis era pacífico, na sua avaliação? Até onde tomei conhecimento, era. Então as suas informações foram insuficientes, porque aqui nesta CPI, depoente veio aqui dizer que lá se ensinava a fabricar bomba para colocar no aeroporto de Brasília. Foi aqui nessa comissão. Todos os parlamentares tiveram a oportunidade de ouvir. Estava acontecendo lá onde o senhor disse que não tinha conhecimento. Onde você aprendeu a fazer bomba? Lá na frente do quartel. Essa informação o senhor não teve acesso quando estava à frente do GSI? Não. A invasão à sede da Polícia Federal. Salvo meu juízo, foi a primeira vez que a sede da Polícia Federal foi invadida. Foi invadida no dia da diplomação do presidente Lula. E um dos motivos era o inconformismo com a homologação pela Justiça Eleitoral do resultado das urnas. O senhor tem conhecimento de que a invasão à sede da Polícia Federal teve vinculação eleitoral? Não. Muito bem. O senhor tem o direito de ficar calado para não se incriminar, mas de mentir à comissão, o senhor não pode fazer isso. Eu não estou mentindo. Eu não tive conhecimento. Então apenas o senhor não teve conhecimento no Brasil todo. Não. Porque toda a investigação que nós fizemos aqui mostra claramente que esses atos tinham um objetivo: impedir a posse do presidente Lula. Isso foi dito em todas as reuniões dessa CPI. Mas avancemos. Eu estou dizendo que não tomei conhecimento do que aconteceria. Tomei conhecimento em casa, depois do expediente, assistindo televisão. A operação foi desencadeada pela Polícia Federal, tá? Eu só estou mostrando, general Augusto Heleno, a omissão do GSI, que acontece isso nos quartéis e o senhor não fica sabendo, que acontece isso na Polícia Federal e o senhor diz que não sabe. O GSI não tem qualquer ingerência sobre os quartéis. E é isso que eu estou chamando de omissão, está na frente. O senhor tem que ler a Constituição. Negativo, o senhor é que não conhece. O senhor é que não conhece. O senhor é omisso em relação ao ato do dia 12 de dezembro. O senhor é omisso em relação ao ato do dia 24 de dezembro. E quer acusar aqui o parlamentar? O senhor pode ter mais calma. Agora que está começando a inquirição. Eu não estou aqui para lhe ofender. Eu não estou aqui para lhe agredir. Eu estou aqui para lhe fazer perguntas. Apenas. Não adianta perder a calma no início da inquirição. Vou prosseguir. O senhor está aqui... Não estou chamando o senhor de mentiroso. Estou dizendo que o senhor não sabe. Estou dizendo que o senhor não soube de nada, que o senhor foi omisso. Vou prosseguir. O senhor, muitas das vezes, o senhor disse que o senhor era um poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Nós estamos vivendo em um mundo... Ô, Rebeca, acho que pode deixar a resposta dele, talvez, e aí a gente fecha o vídeo. É que agora tem que deixar, tem que deixar passar a propaganda, né? Olha, então, comenta então essa primeira fala dele, eu tiro a propaganda e volto, tá? Bom, todos nós vimos, mas assim, é sempre estarrecedor assistir novamente
Fernando, seus comentários. Como pode? Não, primeiro, de uma forma jocosa, eu acho que o general está tentando, a defesa do general está tentando pleitear aí algum tipo de anistia ou alguma questão com relação a problemas de memória, insanidade, né? Alegar que ele não estava no seu melhor juízo, que claramente durante o depoimento ele não se lembrava de coisas, então alegar esse tipo de situação, porque é realmente impressionante como o general Heleno pintou o GSI. Para ele, o GSI é um órgão concentrador de inteligência, mas que não tem obrigação nenhuma de ler os relatórios da inteligência. Ele disse isso durante o negócio. Não, o relatório vem e vai, eu não quero nem... Segundo, para ele, o GSI é o poder moderador, né? Quer dizer, ele disse que a função do GSI era manter as instituições dentro dos seus limites, né? A paz entre as instituições. Na cabeça do general Heleno, o GSI é um órgão que fazia bullying contra a democracia, né? A função dele era manter as instituições quietas enquanto o Bolsonaro batia em todo mundo, porque foi isso que ele fez o tempo inteiro, né? E terceiro, o GSI não tinha informação absolutamente nenhuma sobre nada que os militares fizessem, quer dizer, é como se fosse um órgão fora de qualquer tipo de relação com essa estrutura militar, que, em primeiro lugar, era a base do processo institucional do Bolsonaro durante o seu governo, e, em segundo, o GSI se sabe... O GSI ele é sempre comandado por militares. A primeira presidenta que não fez isso foi a presidenta Dilma Rousseff, e foi a presidenta que encerrou o GSI. A Dilma Rousseff foi lá e colocou um ponto. Aliás, esse órgão não devia ter voltado jamais, porque nós sabemos que ele é, em realidade, um ponto de desestabilização institucional do Brasil. E o general Heleno, com toda a sua história, já pegou uma instituição problemática, complexa por conta das suas condições, dos seus sentidos, e transformou isso numa arma de golpismo. Quer dizer, se há efetivamente uma figura que precisa responder pelo que fez e pelo qual o Brasil reconhece que grande parte dos malfeitos contabilizados por Jair Bolsonaro também se devem a ele, é exatamente Augusto Heleno, e não é de hoje. Isso aí. Vamos finalizar, então, só essa resposta dele, dessa pergunta para o Rubens? Essa pergunta do Rubens. O senhor, muitas das vezes, o senhor disse que o senhor era um poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei se o senhor se considera o poder moderador. Não, poder moderador não. Foi o que eu perguntei para o senhor. Não, perguntou se eu me considerava moderador. O senhor disse que... Viu? Quer dizer, me parece que ele vai pleitear alguma coisa, incapacidade, entendeu? Olha, já não está na plenitude das suas condições, já não estava durante o último ano do governo Bolsonaro, porque é impossível que alguém dê uma resposta dessa ali na frente. Ou é um excesso de autoconfiança em um sentido de impunibilidade que a gente não... que na realidade não existia nem durante o regime militar, tá, gente? Vamos falar sério. O Jair Bolsonaro, ele rompe com determinados limites institucionais que nem o regime militar tinha rompido. Tamanho é o absurdo que nós estamos vivendo. Mas imaginar que o Augusto Heleno tenha tido esse excesso de confiança na CPI, me parece meio estranho. E esse é um tema, para quem não sabe, o poder moderador é uma invenção brasileira. Na realidade, ele tem origem nos escritos anteriores de alguns filósofos franceses, né? A gente conhece a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e na Constituição de 1824 surge a figura do poder moderador, que era ligado ao imperador, pessoal e intransferível. Portanto, o imperador tinha um poder que estava acima dos outros. O poder moderador ele não é conhecido como ser igual aos outros, ele está acima dos outros, ele pode se meter em qualquer um dos poderes, desde que fosse para manter, entre aspas, a paz e o bom trâmite entre os poderes, né? Portanto, nenhuma Constituição republicana receberia ou aceitaria
alguma figura qualquer com esse tipo de poder. Agora, os militares sempre se viram como a encarnação dessa estrutura de poder. E o general Heleno, que é conhecido por esses rompantes de superioridade, sempre se achou o moderador entre aqueles que detêm o poder moderador. E aí, na CPI, quando confrontado, ele acaba dando com a língua nos dentes e ficou uma situação realmente muito chata. Aliás, se ele tivesse saído daí preso pela quantidade de palavras horrorosas e fora de sentido, fora de qualquer tipo de relação correta dentro de uma CPI, não seria nem um pouquinho estranho nem injusto. Sim. Fernando, assim, isso é ele ali na CPMI. Não sei se você ouviu, deve ter ouvido os áudios, né, que foram periciados pela UFABC e pela USP e que foram publicados aqui pela Fórum, pelo jornalista Henrique Rodrigues. E nesses áudios, comprovadamente aí do Heleno, ele fala muito dessa questão do quarto poder constitucional, né? Ele não fala do artigo 142, mas a gente sabe que eles estão sempre recorrendo a esse artigo. Ele não cita nominalmente, mas a gente sabe que eles estão sempre recorrendo a ele, né? Então, ele estando ou não na plenitude das suas faculdades mentais ali no dia de ontem, é um contínuo, né? Essa linha argumentativa deles de não deixar que o resultado eleitoral de 2022 fosse consumado, né? E aí eu queria explorar isso contigo, né? Eles realmente acreditavam nisso, né? Eu queria te fazer a pergunta seguinte: isso é uma coisa assim mais sistêmica, não é? Porque estão tentando colocar, não é uma figura ou outra. Agora é o Garnier, aqui é o Mauro Cid, aqui é o Cid pai. É engraçado que eles ficam querendo isolar as figuras que estavam sempre juntas e conectadas, né? Queria te perguntar isso, como você vê isso, essa linha, esse sistema ali entre eles? Primeiro, Ana, tem que aplaudir a Fórum, tá? E já fazer uma crítica aos canais de comunicação, efetivamente, do governo. Porque se essa perícia e essa bomba que a Fórum lançou tivesse sido lançada pela revista Veja, ela já teria sido retweetada por 10 entre 10 grandes líderes e aí comunicadores do governo. Agora, como é uma revista de esquerda, uma revista que não é da mídia hegemônica, fica essa situação, né, esperando reverberar por um grande canal de mídia monopolista para que depois venha efetivamente a comparecer. Então, aí os parabéns à revista Fórum de ter lançado esse processo. Não é novidade, os militares eles forjaram a sua história, eles criaram a sua história para dizer que eles fazem parte do nascimento do Brasil desde o século XVII, né? Então, não é difícil você imaginar que esse argumento de que os militares são o ponto central das instituições do Brasil, que são antipolítica e, portanto, técnicos e nacionalistas e honestos e agem para que as instituições não entrem em colapso, essa é uma argumentação que vem desde o processo de formação dos militares. Na AMAN, você já encontra esse tipo de argumento sendo disparado por professores que lá estão há sabe-se lá quantos mil anos, né? E essa situação é, portanto, uma das coisas que une o pensamento militar. Agora, o que impressiona é eles terem tido a audácia de irem adiante com atos de golpe e atos terroristas nesse processo, imaginando que poderiam invocar esse tipo de sandice para continuarem uma tutela que eles julgam ter sobre os civis, mas que, em realidade, desde 1988, desde o processo constitucional, essa tutela se tornou muito mais simbólica e talvez até por um certo medo dos civis, do que referendada especificamente pela Constituição. Quer dizer, me parece que eles entraram numa espécie de autoconvencimento dessas sandices que disseram e tinham certeza absoluta que venceriam a eleição por tudo o que fizeram, por todas as situações e os crimes que cometeram. E a partir daí, quando a coisa não aconteceu, e aí faltou coragem para uma parte do Exército, e é importante a gente perceber isso, tá?
porque o golpe não foi dado, não foi porque os militares brasileiros são honestos, capazes, defensores da institucionalidade e da lei. Ele não aconteceu por falta de coragem, porque muito comandante militar olhou para Jair Bolsonaro e ficou com medo de que Jair Bolsonaro viesse a fazer alguma grande bobagem e eles perdessem absolutamente tudo. E aí uma parte saiu fora desse processo. Então, o que a gente tem que entender é isso. Ou o Brasil toma as rédeas disso e se torna, de alguma maneira, um país de maioridade, coloca os seus militares sob tutela do seu poder civil em forma indiscutível, ou nós vamos ficar tomando golpe em looping pelos próximos 10, 20 anos, porque agora eles estão queimados, vamos dizer assim, sua imagem está danificada no Brasil. Mas daqui a 5 anos, essa narrativa toda já vai ser transformada e nós vamos estar de novo com outro grupo formado pelas academias militares com essa percepção que a Ana chamou aqui. Quer dizer, com essa ideia de que eles são o poder moderador, que eles são a base do Estado brasileiro e que os civis têm que obedecer o que eles têm a dizer sobre essas coisas. Isso aí. Eu coloquei aí na tela o laudo, Ana, da conclusão da perícia dos áudios do Heleno, né? Ele diz que não são verdadeiros. Eu vou colocar aqui e vou ler uma parte para a gente comentar, que diz, né, a conclusão. Portanto, as evidências indicam que os áudios pertencem ao suposto autor, com um intervalo de confiança de 87%, em uma análise conclusiva de confirmação de sua autoria, visto o resultado estar acima de 85%. E continua dizendo, né, eventuais divergências ou contestações de qualquer natureza quanto à apropriação aos falantes deverão ser prontamente e formalmente submetidas pelos consulentes aos subscritores no endereço indicado abaixo, para avaliação técnica e, caso sejam consideradas procedentes, imediata republicação do parecer ou edição de adendo. Caso seja necessário, outras análises poderão ser eventualmente apresentadas em parecer técnico complementar. Os consulentes, ao receberem, utilizarem ou divulgarem o presente parecer ou as informações nele contidas, automaticamente concordam em assumir exclusivamente para si as responsabilidades pertinentes, comprometendo-se a isentar e proteger os pesquisadores do núcleo de computação forense aplicada de qualquer reivindicação eventualmente resultante. Encerra-se o presente parecer técnico, que contém 7 folhas, sendo esta datada e assinada, né, de Santo André, 25 de setembro de 2023, e quem assina é o doutor Mário Gaziro, pesquisador da UFABC. Então, tá aí, né, gente, essa conclusão desse laudo que vai ser encaminhado agora para a PF, né? Azéia, isso que o Fernando falou é importante, né? Se fosse um grande veículo de comunicação, não só esse furo, mas como outros furos que a Fórum já deu aqui, inclusive em dezembro, né, no processo, e também no janeiro, no processo de 8 de janeiro, foram vários furos, assim, que a Fórum deu, mas existe uma barreira comunicacional, né? Isso não é difícil romper, né? Você que já trabalhou nos grandes veículos aí. O próprio governo, né? O próprio governo não, o governo supostamente de esquerda, a gente sabe que é um governo de coalizão, que é de centro-direita, até por causa do centrão agora, tal, e não tem nada de errado nessa coalizão, mas o próprio governo não dá. O Renato Rovai tem falado muito isso. Por exemplo, hoje no Superchat alguém nos pediu para trazer a Érica Hilton. A Érica Hilton já foi convidada várias vezes aqui pelo Renato Rovai e simplesmente não respondeu. Silvio Almeida também já foi convidado várias vezes, mas prefere a Globo News, não há problema nenhum nisso. É uma coisa histórica, não é de hoje, viu, Fernando? E Ana e Rebeca. Isso não é de hoje, né? Eu estou na chamada blogosfera, quer dizer, não estou mais, né? Colaboro aqui, mas estive na blogosfera desde o início dos anos 2000 até 2019, quando eu passei o meu site para a Conceição Lemes, para ela tocar o site Viu Mundo. E era muito difícil conseguir entrevistas com pessoas do governo, né? Eles preferem, mesmo a esquerda, e apesar de terem sido alvos de ataque, eles ainda, até hoje, ficam na fila das páginas amarelas da Veja. A Veja que publicou
centenas, dezenas de capas contra o Lula, tal. Então, assim, sair na Globo News, e eu admito, o alcance é muito maior, né, em alguns desses canais, né? Mas o poder de disseminação das informações do ICL, em conjunto com o Fórum e com outros meios, é equivalente, né? Tem muito mais repercussão alguma coisa que a gente dá aqui do que quando o Estadão publica. Mas nós temos essa síndrome, infelizmente, e é por isso que não é replicado. Só quando sair na Globo é que tem algum valor na cabeça de uma boa parte de quem está no governo Lula. Zé, você é um gentleman, né? Quando você diz não há problema nisso, né? Em escolher a Globo, escolher. Não, há problema sim. Há problema sim, há 2 ou 3 problemas, e você, jornalista, talvez não possa, né, por uma questão ética, se manifestar nisso, mas eu posso tocar nessa situação. Há 3 problemas em o governo escolher a Globo como seu principal veículo de comunicação. Primeiro, porque continua empoderando como legítimo um canal de comunicação e oferecendo a contribuição do governo no seu sentido de legitimidade política a um canal de comunicação que nós sabemos que, na primeira oportunidade, passa, assim, a desferir fake news para todos os lados, usando o termo que é utilizado hoje, e influencia decisivamente a estrutura política brasileira, como já fez em outros momentos, sempre contra a democracia e os interesses do povo. Segundo, porque carreando recursos para esses espaços, você evita de criar um ecossistema de comunicação que possa, num futuro muito próximo, aí no período de 2, 3, 4 anos, se ombrear com essa capacidade de comunicação pulverizada que a Globo tem. E a gente viu isso acontecer sob o domínio do Bolsonaro. Porque vamos falar sério, a gente tem que reconhecer que o ecossistema de comunicação criado por eles é algo perverso, mas que funcionou, e funcionou muito melhor, inclusive, que a própria Globo em diversos momentos durante o período da pandemia. E isso foi feito como? Da cabeça das pessoas? É isso que aconteceu? Claro que não. Isso houve um carreamento de recursos direto para essas situações, para montar essas estruturas. O Partido dos Trabalhadores, a comunicação do Partido dos Trabalhadores não entende dessa forma, e vai chegar lá em 2026, Azenha, você vai me cobrar isso. Eu vou querer que vocês me chamem aqui para a gente conversar sobre isso de novo. Porque vai chegar lá em 2026 e vai começar aquela história, como é que a gente não consegue superar as fake news, não consegue superar a empresa do ódio, não consegue porque durante 4 anos em que se teve a condição de recursos na mão para alterar essa estrutura de balança de comunicação, não se fez. E terceiro motivo, que é efetivamente problemático disso, é que toda vez que ministros do governo acabam acenando, vamos dizer assim, para o jogo das vaidades da Rede Globo, efetivamente eles perdem espaço dentro da nossa militância. Porque a nossa militância, ela sabe o que significa ser capturado nesse processo todo e ir dar entrevista para os grandes meios de comunicação. E daqui a pouquinho receber medalha de grande ministro, de bom... Nós sabemos como é que funciona esse jogo de vaidades. Esse é um jogo de vaidades que a nossa militância não tem. A nossa militância é aquela que vai para a rua na chuva para distribuir panfleto. É aquela que vai discutir na frente da rodoviária aqui de Brasília. A Ana já sabe o que é isso, já foi candidata aqui, a gente vai panfletear lá na frente, passa o dia inteiro conversando com um monte de gente, não tem essa vaidade, com a roupa que for, e, portanto, quando a gente olha esse tipo de situação, a gente acaba necessariamente percebendo que essa estrutura da Rede Globo vai muito além do que simplesmente a troca de recursos materiais. Há um conceito simbólico que é preciso ser, de alguma maneira, demolido nesse processo, e que foi tão venal para a prisão do presidente Lula. O que me impressiona é que tudo isso esteja sendo, entre aspas, esquecido em troca de uma certa comodidade de comunicação que vai cobrar um preço muito caro ali em 2026. Fernando, eu concordo contigo. Eu acho que houve um momento em que o Lula recebeu blogueiros no Palácio Planalto. Já houve um momento de maior aproximação. E depois disso, os governantes, os mandatos, construíram suas próprias redes de comunicação e preferem falar diretamente, até porque, ao falar diretamente com o seu público, evitam as críticas à esquerda, né? Eu sinto, às vezes, que a esquerda é tão intolerante às críticas quanto a direita. Eu tenho ficado muito
muito impressionado com o papel carbono que parte da esquerda está se tornando, o papel carbono do bolsonarismo, com uma agressividade muito parecida com a do bolsonarismo, com uma não aceitação a críticas incrível, assim, me surpreende. Então, acho que esses canais de comunicação direta você evita ter que lidar com questões críticas feitas com propriedade, muitas vezes, à esquerda. Mas, de qualquer maneira... Oi. Não, eu ia te dizer que o Conde, esses dias, elaborou uma tese a partir de uma série de informações que você também elaborou agora. Quer dizer, infelizmente, o governo e o Partido dos Trabalhadores enxergam as mídias independentes de esquerda hoje como concorrentes e não como aliadas. Elas enxergam essas mídias como concorrentes dos seus espaços de comunicação. Existe uma tentativa na esquerda de privatização da comunicação em rede. Então, eu tenho, né, o deputado X tem os seus seguidores, esses são seus seguidores, quase como um feudalismo digital, uma coisa assim, eu falo, vocês obedecem e ninguém entra, e quem chegar próximo disso acaba sendo atacado. Nesse sentido, os canais de comunicação, que são canais comerciais, porque ninguém aqui se engane, o pessoal da Fórum, o pessoal do 247, o pessoal do ICL, o pessoal do DCM, está todo mundo vivendo desse trabalho, porque ninguém consegue fazer isso de graça, os boletos aparecem, né? Então, quando eles enxergam essa mídia comercial, que é uma mídia não monopolista, mas comercial, profissional, que precisa disso, eles entendem isso como um espaço de concorrência e não como um espaço aliado. E como concorrência eles não vão fortalecer. Então, não vem conteúdo específico, não vem... Fernando, e eu vejo assim como concorrência não só do ato de comunicar em si, mas o que é comunicado. Isso, né? Isso, exatamente. O que é comunicado, né? É isso que o Azenha colocou aqui. A concorrência ao livre pensar, a estrutura de crítica, né? E aí você começa a construir pequenos exércitos digitais que ficam literalmente sendo controlados pelos seus senhores feudais, e eles atacam efetivamente qualquer tipo de movimentação que venha a desaguar em alguma relação crítica que possa estabelecer ali. Agora, isso é de uma pequenez, sem falar de uma incompreensão brutal do que é a comunicação e do que é a comunicação em meio digital no século XXI. Mas, além de tudo isso, é de uma pequenez moral e ética que choca a gente. Quer dizer, alguém imaginar que pode, no século XXI, se tornar senhor da palavra e eliminar estruturas críticas é realmente se aproximar muito da forma como os fascistas entendem o que é a comunicação pública. E isso me impressiona demais, porque, como disse o Azenha, nós estamos vendo ecos desse tipo de pensamento que nós lutamos tanto tempo contra durante o governo Bolsonaro se repercutirem agora ou se reproduzirem agora dentro do nosso campo. E isso não só assusta, como me deixa profundamente chocado. Muito bom, gente. A Célia Soares contribui para esse papo e ela diz: há problema sim, Azenha. Poxa, né? Na hora da rua, da porrada, da disputa voto a voto, foi a gente que se arriscou. E aí parece que a porta nos é fechada, diz ela. E a Rosimar, ela também comenta, né? Seria politizador considerarmos os fatos e personagens em um contexto histórico abrangente, pois há uma disputa de poder entre classe dominante e populares. Quem dominar as instituições terá vantagens, né? Ela comenta, e eu trago também como contribuição as mídias independentes periféricas, né, que estão falando também a mesma coisa que as mídias hegemônicas, as mídias independentes como a Fórum aqui, mas que nunca entram também nesse radar dessas conversas, né? Tem muitos profissionais que ficam fora desse mercado e criam seus veículos nas periferias e trabalham de forma muito qualificada, tanto quanto, né? Essa gente toda faz o que nós chamamos de ecossistema de mídia. Esse termo de ecossistema é exatamente porque nós temos que compreender que são grupos de diversos profissionais, de tamanhos diferentes, com públicos e nichos de comunicação completamente distintos que se completam. Né? E o grande objetivo do governo, o grande trabalho do governo seria como irrigar com recursos os ecossistemas de esquerda, democráticos, inclusivos,
né, para que nós pudéssemos ter daqui a 4 anos, já não são mais 4 anos agora, já são 3, mas para que a gente pudesse ter daqui a 3 anos um ecossistema sólido o suficiente para combater o processo da fake news. Porque, ao contrário do que o governo diz, fake news não se combate com judicialização, com controle de plataforma, que é praticamente impossível. Ninguém no mundo consegue controlar a plataforma. Porque eu vou dizer para vocês assim, vamos mapear as plataformas que tem hoje. Ainda que nós consigamos leis para proteger, para mapear e controlar essas plataformas, nada nos garante que no ano que vem essas plataformas não estejam totalmente obsoletas. A cada ano o processo de informação se modifica e a capacidade da tecnologia de se transformar é muito maior do que a nossa velocidade de criar leis para controlá-la. Então, como é que nós controlamos esse tipo de estrutura através das fake news? A gente controla através de letramento digital e da construção de um ecossistema de comunicação com valores inclusivos, democráticos, centrados no bom debate político e em estruturas evidenciais científicas. É tudo o que nós não estamos fazendo. Por quê? Porque a gente está preferindo se comunicar através da Rede Globo, através da Veja, através daquilo que a gente sabe que já deu errado em várias vezes. Então, é um caminho, obviamente, que vai dar erro. Ana Prestes e Rebeca, muito boa a fala do Fernando, né? A gente precisava juntar uma hora o Fernando com o Sérgio Amadeu, porque esse debate é um debate do qual a gente está muito carente, esse debate da comunicação, dos erros de comunicação, como esse erro grosseiro que foi cometido ontem pela assessora, ontem ou anteontem pela assessora da ministra, de ficar brincando, uma pessoa num cargo, né, oficial. Eu não tenho nada contra a brincadeira de futebol, mas uma brincadeira tosca. Olha lá, pior tudo de paulista, europeu safado, uma coisa... Uma pessoa que está num cargo oficial, você faz o que você bem entende, se você não está, mas está no cargo oficial, é uma comunicação ruim A gente tem visto vários exemplos de comunicação muito ruim do governo, como desse caso, né? Que é uma brincadeira imprópria. A própria Janja, ao desembarcar na Índia, depois ela apagou o post, mas era um post meio ridículo. Ai, vontade de fazer dancinha. Não é próprio para uma primeira-dama desembarcar num país com deslumbrada. E se a gente fala isso, a gente é guilhotinado. E as pessoas precisam falar, pessoas como o professor Horta e o Sérgio Amadeu. Esse debate, para mim, é urgente, viu? Ana, Rebeca e... Perfeito. Perfeito, Azinho. Eu vou só compartilhar rapidinho aqui, para exemplificar o que eu falo, um veículo que é muito importante para a gente aqui na periferia, que é a Periferia em Movimento. Essa matéria de um amigo meu, Tiago Borges, e fala sobre a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, né? Tem várias matérias, estão falando sobre o conselho, a eleição dos conselhos tutelares, falam sobre políticas, e essa sobre o que acontece na vida das pessoas com a privatização da Sabesp, principalmente as pessoas das periferias, né? E aí o texto diz, a conta de água vai aumentar? A privatização da Sabesp preocupa lideranças comunitárias em São Paulo, então vai para a rua, saber o que essas pessoas estão pensando sobre esses temas e depois traduz todas essas narrativas que saem nas mídias hegemônicas, porque, gente, convenhamos, quem mora nos territórios afastados não tem tempo de estudar política, de acompanhar o cenário. Então, é importante que esses profissionais traduzam todas essas narrativas, tudo isso que acontece, para chegar de forma simples e isso perpetuar entre os diálogos, né, entre as conversas das pessoas. Então, é muito importante que a gente crie, sei lá, um sindicato, uma irmandade desses profissionais de comunicação para a gente conseguir combater essas fake news, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que vou até virar, vou ser odiado, mas assim, a gente tem que copiar o que o Bolsonaro fez de bem, porque a gente tem que reconhecer que o processo de comunicação do Bolsonaro foi um processo exitoso. Eu não estou usando aqui perspectivas de correto ou errado, estou dizendo que ele se propôs a fazer uma coisa, a passar a visão fascista da sociedade do Bolsonaro para os estratos, mas não de forma passiva. Não é o receptor da mensagem do Bolsonaro que vai ficar ouvindo, mas atuando. Vamos lembrar o que o Bolsonaro fazia? O Bolsonaro pegou o seu aparato e começou a distribuir a sua legitimidade de comunicação entre todos dentro do ecossistema da direita. A cada semana, dentro daquele espaço que ele tinha lá, tinha um blogueiro que vinha de Ribeirão Preto, outro que vinha do Acre, outro que vinha de não sei do que, para lá conversar com ele ia nos lugares, dava entrevista. Qual foi a estratégia que foi escolhida pelo governo?
pegar o Uchoa, que é um baita de um repórter, não vamos discutir isso, é uma figura importante, colocar no Palácio do Planalto e fazer um processo de comunicação elite, num horário elitizado, a partir das 8h30, onde o trabalhador não está ouvindo, a partir de temas que o presidente Lula, inclusive, é deslocado da sua capacidade de comunicação, porque o presidente Lula se comunica efetivamente com as massas, mas ali ele está se comunicando com classe média. E aí é óbvio que você não consegue criar e dar condições, por exemplo, para esse ecossistema, e entre outros, Rebeca, que tem por aí, que conversam em determinados locais que nós precisamos chegar, que já existem e que precisariam estar sendo alimentados. Aí as pessoas me perguntam, alimentados de quê, Fernando? Alimentados de recursos, que infelizmente nós vivemos no mundo capitalista, né? Eu e a Ana, a gente já não gostaria mais de estar vivendo nisso, né? Mas enquanto a gente está vivendo essa ditadura do boleto, a gente precisa que esses recursos cheguem na parte de baixo, para que esses profissionais possam sobreviver e fazer esse trabalho vital que nós não temos condições de fazer, por mais que a mídia possa ser pulverizada por meios digitais, ela não vai fazer esse trabalho, que é o trabalho de informar nessas periferias, com a linguagem dessas periferias, de dentro dessas periferias, conversando com essas pessoas. Além do que, Fernando, você vê, a reportagem que a Rebeca mostrou é uma crítica ao Tarcísio. Eu acho muito frágil e débil as críticas ao Tarcísio em São Paulo, justamente porque nós não temos os órgãos que cobrem o governo do Tarcísio. O governo Tarcísio está sendo muito pouco criticado em suas ações, justamente porque nós não temos isso que você disse, uma ecologia suficientemente forte e preparada para fazer essa crítica diária. O Tarcísio é o futuro bolsonarista. Aí, quando chegar lá em 2026, como você disse, vão dizer, poxa, mas o Tarcísio passou 4 anos sem ninguém fazer um escrutínio. O mesmo vale para o prefeito de São Paulo, que eu estou achando que vai ganhar a eleição do ano que vem do Boulos, porque não existe um escrutínio, obviamente, que não vai ser feito pela mídia comercial, e a nossa capacidade de fazê-lo, o Fernando, é pequena. Nós não temos repórteres investigativos, que a gente faz dentro da medida do possível, né? Então, assim, nós não temos nem capacidade crítica em relação a esse ausente, que é o prefeito de São Paulo, que arrisca derrotar o Boulos no ano que vem, e ao Tarcísio, que é o sucessor do Bolsonaro. Não, e tudo isso vai ser deixado acontecer e discutir um pouco antes da eleição. Um pouco antes da eleição, 60 dias, 90 dias, talvez 120 dias antes da eleição, eles acordam e aí acham que efetivamente a militância é capaz de modificar aquilo que se levou 3, 4 anos para não fazer, né? Então, assim, eu tenho ficado muito chateado com esse tipo de coisa, porque além de estarem fazendo errado, não ouvem absolutamente ninguém dentro das suas perspectivas. E aí nós estamos vendo a mesma história se repetir novamente. Aquela de 2018, primeiro a gente tomou o golpe em 2016, e o pessoal da comunicação do PT não sabia nem o que estava acontecendo. Depois nós perdemos a eleição de 2018, e eu me lembro que da virada do primeiro para o segundo turno, eles não sabiam nem aquela quantidade de disparo que o Bolsonaro estava fazendo. Em 2022 a gente só ganha porque se tivesse mais 30 dias de campanha, o Bolsonaro tinha virado, gente. As pessoas têm que parar um pouquinho, botar o pé no chão, e a gente só ganha porque tinha Luiz Inácio Lula da Silva lá na frente, entendeu? E nem isso serviu para essa gente dizer, olha, tudo que a gente fez de comunicação até agora está errado, nós vamos ter que fazer tudo diferente, vamos fazer tudo diferente mesmo, então nós vamos ouvir pessoas que pensam diferente. Não, nós estamos vendo repetir os mesmos erros. Fernando, infelizmente a gente vai ter que se despedir de ti. É muito bom sempre ter você aqui. Por falar, já volto para a Rebeca. Fernando, deixa aqui para a gente também, para a audiência, quem quiser te acompanhar, seu canal. Isso, eu tenho um canalzinho bem humilde lá no YouTube. É só escrever canal Fernando Horta, tá? Nós fazemos análise praticamente diária, tem 3 ou 4 momentos de lives especificamente. Domingo tem uma live de membros, que é cheia de mistério e confusão. E então você procura lá canal Fernando Horta, se inscreve, será muito bem-vindo e agradeço o espaço. Estou aqui à disposição sempre para conversar com vocês. A Ana sabe o quanto eu sou fãzoca dela aqui em Brasília, o Azenha também é uma das pessoas mais fantásticas. A Rebeca, eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo algum programa junto, né, Rebeca? E já sou seu fã. Muito obrigado. Obrigada. Olha, dia 14 fez 3 meses que eu estou aqui na Fórum. Sou recém-chegada ainda, né? Estou aqui
Já está aparecendo aquelas pessoas experientes, controlando o negócio, fantástico isso, hein? Muito obrigado pelo convite, fico à disposição de vocês. Obrigada, Fernando. Um abraço. Um abraço grande.